Ângelo, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua trajetória, principalmente do fato de você ter sido seminarista e ter se aproximado da teologia da libertação. Ah, tá certo. Bem, tudo teve um início lá em Minas Gerais, onde eu nasci, na cidade de Jacutinga. Minha família era muito ligada com a Igreja Católica. Eu, menininho de 7, 8 anos, já fui para a igreja, fui ser coroinha, e daí, vendo o trabalho que a igreja fazia ali, especialmente através de um padre chamado Cônigo Vieira, que ele construía a casa, ajudava as pessoas, eu falei assim, olha, eu quero ser padre, eu quero ser igual esse cara aí, eu quero fazer o que ele faz. E daí, quando me perguntaram o que eu queria ser, eu falei que eu queria ser padre. Ah, não deu outra coisa. Me prepararam, com 11 anos eu fui para o seminário de Pouso Alegre. Foi muito difícil para mim, porque naquela época, seminário significava você passar um ano longe da família. Sim. E eu era apaixonado, ainda me lembro eu chorando, todas as vezes que eu saía da minha casa para ir embora para o seminário, chorava eu, chorava meu pai, minhas irmãs, meus irmãos, era aquele choro danado. Mas eu fui para Pouso Alegre, passei estudando nesse seminário durante 14 anos, eu fiquei como seminarista. 14 anos. Me formei em filosofia e teologia, fiz teologia inteirinha. A época era assim, o seminário de teologia e filosofia do seminário era ainda lá no interior de Minas, uma teologia muito tradicional, ainda levando aquela imagem de igreja, muito ritual, levando a pessoa a fazer ligação mais com Deus, essa ligação vertical, e não se falava naquilo que daí me modificou, que foi a teologia da libertação, falando de um Deus mais próximo das pessoas, onde Deus sentia a dor do povo e sofria com esse povo. Então, quando eu estava fazendo teologia, um amigo me convidou para ir visitar a igreja do Nordeste. E eu fui para João Pessoa e depois fui para a região do Ceará. Era o último ano de teologia que eu fazia. Quando eu voltei dessa viagem, eu estava com a cabeça modificada. Sim. Tinha sofrido um impacto muito grande, que acostumado a olhar a teologia tradicional e vendo os padres lá no meio da miséria, fazendo pregações dentro da igreja, que Deus se importava com o sofrimento do povo, isso foi muito marcante para mim. Sim. Então eu vim fazer o último ano da teologia já focado assim, não, eu quero fazer alguma coisa mais concreta. Mas eu terminei a teologia e estava me preparando para ordenar padre. Já tinha pedido as ordens menores, que é um processo interno da Igreja Católica, e já ia pedir para fazer o diaconato. Sim. Quando chegou nessa situação, aconteceu um fato que me fez falar para o meu bispo, olha, eu queria passar um tempo no Nordeste antes de me ordenar padre. E meu bispo foi muito delicado e topou essa história. Falei, não, pode ir, vai. Ele era muito tradicional dentro da Igreja Católica, mas aceitou que eu fosse ter uma experiência no Nordeste. Sim. Eu entrei em contato com um amigo que eu tinha, me indicou um padre que morava lá no Nordeste, e eu fui morar com o padre Alfredinho, ou o padre Fred Kunz, um francês que tinha enfrentado a Segunda Guerra Mundial, tinha fugido da Segunda Guerra, tinha sido preso pelos alemães na Segunda Guerra, ele era francês de origem suíça, e tinha uma vida radical no meio de uma zona de prostituição lá em Crateús. Morava na maior miséria. A casa dele era um quartinho de 2x2, onde a gente transformou aquilo na nossa casa. E a gente dormia num papelão, a gente não tinha nada, e foi os 2 anos mais maravilhosos da minha vida. Que coisa, né? Porque foi assim, você experimentar uma pessoa que estava vivendo num negócio fechado, dentro de 4 paredes, só estudando. E daí você é jogado no meio d'água, assim, no meio sem saber nadar, morando com pessoas que tinham origens totalmente diferentes da minha, mas que tinham a sensibilidade e o coração capaz de dividir o pouquinho que tinha. Isso era marcante. Os exemplos das prostitutas velhas que tinham lá, que já não tinham mais recursos para nada, nem tinham esperança de sobrevida, e era capaz de dividir o pouquinho de comida que elas tinham com as outras colegas que tinham menos do que ela. Era uma coisa muito impressionante de ver a capacidade que um ser humano tem de dividir o pouco que tem.
Então aquilo me impactou demais. Eu ia para o interior com o padre, visitava, ajudamos a formar sindicatos lá no interior. Sim. E começamos a ajudar aquele povo a ter um pouquinho mais de esperança da vida. Então, o que eu estou falando hoje, às vezes as pessoas têm dificuldade até de entender, porque eu estou falando da década de 70, década de 80, era 1979 isso. Então, o Brasil não tinha esse desenvolvimento que tem hoje. Claro. Hoje já mudou muito essa realidade do Brasil, mas na época que eu fui lá, era a época da emergência, onde as pessoas ganhavam 20, vamos imaginar no valor de hoje o dinheiro, ganhava R$20 para trabalhar, um mês inteirinho quebrando pedra para fazer barragem. Esse era o salário de um pai de família que o governo pagava para ele fazer lá. E o padre Alfredinho ia lá quebrar pedra e tinha o mesmo salário que os outros, ia lá dando ânimo e esperança para essas pessoas que passavam muita fome e dividiam o nada entre si. Então essas pessoas me impactaram, o estilo da igreja me impactou a ponto de eu falar assim, olha, eu não vou me ordenar padre, e quero continuar esse trabalho no meio da sociedade. Eu acho que Deus me chama mais para ser um missionário assim, que enxergue as pessoas que mais precisem, do que servi-lo no altar. Eu escolhi, vim para cá, meio assim, eu estava para escolher que lugar eu ia ficar aqui do Sul para passar 6 meses para voltar para o Nordeste, que meu sonho era fazer o trabalho pastoral e tal, mais ligado com a igreja, mas no Nordeste. Essa luta que era de igreja, de pastoral, na década de 80, 81, 82, virou para política. Por quê? Porque as reivindicações que nós fazíamos na comunidade começou a bater onde? Na porta da prefeitura. Então a gente levava a reivindicação por água, levava a reivindicação por esgoto, por asfalto, por ônibus, que eram as reivindicações principais que a gente tinha naquela época. E o que acontecia? A Câmara, portas fechadas, os vereadores não tinham a sensibilidade de encarar esse desafio, de entender a gente. E a prefeitura, muito menos. Então começou a ter um conflito que, quando veio as eleições de 82, nós falamos assim, nós temos que fazer uma opção, nós vamos votar nessas pessoas que estão aí, nesses partidos que nunca abriram o caminho para nós. Sim. E coincidiu com a fundação do PT, e aliás a gente ajudou também essa busca de formar o PT, nós fomos coletando assinatura para dar o número certo de assinaturas para poder fundar o PT. Conseguimos entrar nisso e entramos para isso, e lançamos até um candidato a prefeito aqui, sem a menor condição, sem a menor estrutura, só para participar da eleição mesmo.